Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao CDF Concurso. Eu sou o Clênio Rodrigues, estou aqui como professor de Direito Processual Penal juntamente com o professor Rodolfo e Legislação Específica. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, já acione o sininho aí para que você seja notificado sempre que um novo vídeo ou nova dica for inserido no nosso canal. A dica de hoje é sobre Direito Processual Penal, mais especificamente sobre o inquérito policial. Vamos falar hoje, nossa dica hoje é sobre uma das características do inquérito policial. Vamos falar sobre o sigilo. Uma das características do inquérito policial, ele ser sigiloso. Pois bem, características do inquérito policial. Só para relembrar lá quais são essas características, então ele é escrito, dispensável, sigiloso, inquisitorial, discricionário, oficial, oficioso e indisponível. Nós vamos falar hoje, a nossa dica de hoje é sobre o sigilo do inquérito policial. Quais são as características, Quais são as implicações desse sigilo do inquérito policial. Caráter sigiloso dos atos processuais. Vejam bem, a regra é a publicidade dos atos processuais. Existem algumas exceções. Quais são essas exceções? Resguardar a defesa da intimidade, Então, existem alguns processos que não... os processos que versam sobre o crime de estupro, por exemplo, já é vexatório para a vítima. Imagina se um processo desse corre, publicamente, já traz muito prejuízo à vítima. Quando houver o interesse social, segurança da sociedade e do Estado, causar escândalo, inconveniente grave, perigo de perturbação da ordem. Nesses casos, então, os atos processuais poderão seguir sob sigilo, não será público, certo? Caráter sigiloso do inquérito policial. Lá o Código de Processo Penal, no artigo 20, fala o seguinte, que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, quem é que determina se o inquérito policial vai ser sigiloso ou não? A autoridade policial, Entretanto, esse sigilo determinado pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado de polícia, não atinge a autoridade judiciária, logicamente, e nem o Ministério Público, Então, esse caráter sigiloso do inquérito policial, ele não abrange a autoridade judiciária e nem o Ministério Público. E professor, e o advogado? Como é que fica o advogado do investigado em relação a esse inquérito policial sigiloso? Opa, vamos ver aqui. Direitos do advogado, frente ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então lá o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, lá no artigo 7º, no inciso 14, fala o seguinte, que é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, veja que é direito do advogado, ter acesso aos... Vejam bem, vamos ver, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. O parágrafo 10º desse artigo 7º fala o seguinte, que nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar a procuração. Então, ou seja, se aquele inquérito policial estiver sob sigilo, aí sim o advogado vai precisar o quê? Apresentar uma procuração específica para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Então, se o inquérito policial ele é sigiloso, aí sim, logicamente, não é qualquer advogado que diz, não, eu quero ter acesso a esse inquérito, não. É aquele advogado da parte, do investigado, E nós vamos ver também que não são todas as peças que o advogado ele terá acesso àquelas peças já documentadas. Logicamente, algumas peças o advogado ele não vai poder ter acesso
suponhamos que exista uma situação de uma interceptação telefônica. Como é que o advogado do investigado vai ter acesso a isso? Né? Vai prejudicar a investigação. Ele vai chegar e falar, ó, você troca esse seu telefone, joga esse telefone seu e compra o outro, usa outra linha porque você está sendo interceptado. Então, logicamente, algumas peças, né, não serão disponibilizadas durante aquela investigação. Logicamente, cessada a investigação, cessada aquela diligência, o advogado terá acesso ao que foi produzido, logicamente, para que o indivíduo ele tenha direito lá à sua ampla defesa, certo? A súmula vinculante 14 do STF, ela fala o seguinte, que é direito do defensor no interesse do representado, veja bem, do representado, né, aquele caso que eu disse, ele precisa de uma procuração, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, como eu disse, né, o advogado ele tem direito a acessar os documentos ali, desde que eles já estejam documentados, já estejam inseridos no inquérito policial, certo? Há aquelas diligências em andamento, né, que ainda não foram inseridas ao inquérito policial, logicamente o advogado ele não terá acesso. Como esse assunto ele pode ser cobrado na sua prova? Veja que em 2017, ó, ele veio falando o seguinte, a respeito do inquérito policial, julguem os itens subsequentes. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial, nós vimos lá que é uma das características do inquérito policial, no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que dizem respeito ao direito de defesa, né? Como nós vimos lá, exatamente, aos elementos de prova já documentados, né, o advogado ele terá acesso, em que pese, né, não ser obrigatória a presença do advogado durante o inquérito policial, a sua presença não invalida em caso nenhum o inquérito policial. Logicamente, ele pode acompanhar o inquérito policial lá do investigado, certo? Então, a questão está correta. Fica a dica, estudem, vejam lá as características do inquérito policial, se atenham a essa peculiaridade do caso do inquérito policial sigiloso. Um grande abraço e aguardo os senhores na próxima dica.